Alguns são recepcionistas de hotel, outros assistentes pessoais. Tem até professores universitários, mas nenhum deles é humano. Todos esses são robôs que aos poucos vão entrando na nossa vida cotidiana. O programa de hoje vai descobrir onde é que as versões humanoides, dessas com braços, pernas e olhos, das máquinas que dão corpo à inteligência artificial, já estão atuando. O mercado é enorme e cresce vertiginosamente. A expectativa é que até o fim de 2025 ele valha quase 150 bilhões de dólares. Isso é mais de 4 vezes o que ele vale hoje. A grande ideia nossa, quando nós resolvemos montar X-Robô, era trazer o que tinha mais de moderno no mundo com inteligência artificial. Nós temos até o final de dezembro, a gente finalizar vendendo 50 unidades. Nas escolas nós temos hoje aplicações desde educação infantil e até a universidade. Nossa expectativa no início do projeto era quase nula, porque o mercado não existe. O resultado foi espetacular. O Mundo S.A. começa agora. O que exatamente é um robô? Eles vão roubar nossos empregos? Quantos deles já existem no Brasil? Perguntas a serem respondidas por um especialista em robótica. Olha só. A gente define robô como um dispositivo mecatrônico. Ele tem que ter mecânica, ele tem que ter eletrônica e ele tem que ter computação. Os robôs humanoides estão inseridos no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, tarefas mais repetitivas, cuidado de idoso, lembrar o idoso de tomar um remédio, ter apoio pedagógico nas escolas, fazer alguma atividade física e toda a cadeia de atividades na área comercial, principalmente para robôs de serviço, atendimento em restaurante e por aí vai. Os empregos vão ser recriados com os da robótica. É claro que a curto prazo tem um desemprego, mas não por causa da robótica, porque os nossos empregos são empregos extremamente obsoletos, empregos antigos. A médio e longo prazo, isso recupera. Essa programação do robô humanoide é o que vai gerar novos empregos e vão precisar de muitas habilidades e know-how de novos profissionais. Hoje o maior mercado de robôs humanoides do mundo está na Ásia. Depois vem Estados Unidos e Europa. Só os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de robôs humanoides. Um dado interessante da Federação Internacional de Robótica é, a cada 10 mil trabalhadores, nós temos, em média, 48 robôs. O Brasil aparece nessa estatística. O Brasil aparece atrás da Argentina com 8 robôs. São os 2 países mais industrializados, robotizados da América do Sul. Um robô que recepciona os hóspedes e dá informações gerais sobre o hotel. Isso já é realidade em São Paulo e eu fui lá conhecer a Rebeca. O nosso hotel tem como tema a evolução da telecomunicação, informação, então nossos andares são tematizados, com essa história da evolução. E para fechar assim com chave, a gente teve, essa ideia de trazer um robô, o que tem de mais moderno, para poder concluir. O robô, batizado de Rebeca, é como um concierge do hotel. Ela recepciona, dá informações sobre a região, o empreendimento e as opções de refeições. Boa tarde, Rebeca. Oi, boa tarde. Até que horas é o check-out? Aqui o horário do check-out é às 12 horas. Mas como não temos consumo de frigobar, o check-out não é necessário. Você precisa apenas deixar a chave na recepção. Pensamos em tudo. É curioso porque as pessoas realmente têm esse interesse pelo novo, A gente teve casos já de alguns hóspedes que chegaram por já terem visto na mídia, E por algum motivo ela não estava na recepção e eles questionavam na recepção, mas eu vim ver porque tinha uma robô, cadê a robô? E aí a gente buscava para a pessoa ter essa interação. A Rebeca foi criada pela primeira empresa a desenvolver robôs humanoides no Brasil. O corpo dela e de todos os robôs vendidos por eles é importado. O que eles fazem é desenvolver o software, ou seja, a inteligência artificial que está dentro da máquina. A X-Robô é uma empresa voltada a novas tecnologias na área de robótica, Então, a grande ideia nossa, quando nós resolvemos montar a X-Robô, era trazer o que tinha mais de moderno no mundo, num conceito com inteligência artificial. Hoje nós temos alguns aparelhos celulares, Por exemplo, o iPhone tem a Siri. Então, quando nós resolvemos trazer a X-Robô no Brasil, foi justamente para trazer tecnologia.
Então, para serviços nas quais se tornavam cansativos e repetitivos por um ser humano, que ele pode também estar fazendo. Como você falou, as assistentes virtuais hoje estão no nosso telefone, né? As assistentes virtuais podem ser um aparelhinho em casa que não tem a menor cara de robô humanoide. Qual é a vantagem do robô humanoide às outras inteligências artificiais? Primeiro, deslocamento, né? Ele consegue, por exemplo, te seguindo, ou você pode programá-lo um roteiro que você queira que ele percorra, né? Ele toca música, ele tem câmeras que percorrem, pode filmar a região toda, né? Você pode trabalhá-lo num evento, ele ser o apresentador do evento. A empresa está trazendo 10 modelos de corpos de robôs para o Brasil. Um como a Rebeca custa cerca de R$80 mil, sendo 50 mil o corpo e 30 mil o software. Você acha que um robô como a Rebeca pode ser multiplicado, ter mais delas aqui dentro e ela passar a atender os hóspedes, só ela, sem você precisar de recepcionistas? Sei até de outros países em que tem robôs em outras funções, mesmo na hotelaria, que entregam serviço de quarto ou coisas nesse sentido, mas eu acho que substituir ali a função do ser humano vai ser um pouco difícil, porque a hotelaria tem muito desse contato de relacionamento, né? Então é muito individualizado. Então eu acho que é possível, mas talvez ainda leve um tempo maior. Maurício, a gente está falando de uma recepção de hotel, né? Ele dando informações para os hóspedes, você citou a apresentação de eventos, mas são áreas que ainda me parece que os robôs estão ali para fazer um charme, uma graça, causar uma surpresa no público. Que outras áreas que eles podem atuar que são mais sérias, vamos dizer assim? Maria, ele pode atuar até em hospitais. Por exemplo, existe um grande problema hoje que é o esquecimento do ser humano. O robô não tem como esquecer. Então, a partir de você tem um medicamento que você queira passar para o seu paciente, você pode programar o robô com os horários que ele tem, com os nomes, e cada paciente ele ir visitando, falando sobre o medicamento. Agora, o robô, ele não esquece, mas às vezes o computador dá pau, né? A quem o consumidor recorre? Claro que tudo pode dar problema, mas como tudo é salvo na nuvem, você não perde dados nenhum. Como é que vocês conseguem mensurar o retorno desse investimento? O retorno para a gente foi muito importante, principalmente na parte de marketing mesmo, mídia espontânea, né? Vamos tirar uma foto? Sim, eu sou a amiga louca da selfie. Vem aqui do meu ladinho pra gente fazer uma foto. Milhares de pessoas com deficiência visual aguardam para ter um cão-guia. Para encurtar essa fila e ajudar muita gente, uma startup do Espírito Santo criou um robô inspirado no melhor amigo do homem, que identifica objetos, buracos e sinaliza o caminho para os usuários. A Daniela Gemignani foi conhecer de perto essa empresa. A ideia de desenvolvimento dela veio quando eu era professora de uma escola pública, eu dava aula de robótica e tinha uma aluna cega. E aí eu passei a perceber as dificuldades dela de chegar até a escola. E eu me inspirei nessas dificuldades e lembrando de tudo aquilo que é desenvolvido dentro da área de robótica, desenvolvi um protótipo muito básico para ela e ela adorou. O projeto começou em 2011, mas foi 3 anos depois que a Neide fundou a startup para colocar as ideias em prática. De lá para cá, ela já investiu R$2 milhões na Lisa, o cão-guia robô. Nós lançamos a nossa primeira versão beta, para que os usuários pudessem testar, para que pudessem dar o feedback, né, dessa versão. Foram 10 unidades vendidas, nós recebemos grandes feedbacks de instituições, de pessoas com deficiência, para que a gente pudesse fazer uma versão mais compacta e com mais funcionalidade. Hoje, quais são as funcionalidades dessa versão atualizada da Lisa? Então ela ficou mais compacta, vai ser implementadas câmeras nela. Além disso, a comunicação para que ela possa navegar em ambientes internos, como por exemplo shoppings, escolas, metrôs, aeroportos, que são ambientes que são difíceis de mapear para um robô. Então hoje é possível, né, que a pessoa chegue, por exemplo, num shopping, eu quero ir numa loja X e a Lisa levá-lo à loja X. Então esse é o nível, né? Além de melhorar o produto, a escalabilidade do produto, a gente também investiu em desenvolvimento tecnológico para que ela dê mais segurança, mais conforto para o usuário. A startup levou 1 ano e meio para desenvolver a nova versão do robô. Nesse tempo, faturou com soluções de tecnologia da informação para empresas. Mesmo sem vender, a Lisa impactou diretamente nos negócios.
as empresas, né, ela acaba percebendo o potencial, né, de desenvolvimento tecnológico e acaba buscando a empresa para desenvolvimento de outras tecnologias, como fábrica de software, né, desenvolvimento de softwares web, aplicativos, como indústrias também fazem contato para desenvolver robôs específicos, né, para a necessidade dela, acaba tendo uma boa visibilidade, né, e acaba atraindo também outros mercados. Quer dizer, além da venda, a Lisa traz um marketing para vocês. Sim. A Lisa custa cerca de R$10 mil. E antes mesmo do lançamento, já tinha uma fila de 400 pedidos. O preço ainda é muito alto. Democratizar o acesso, a Lisa, é uma questão para vocês? Hoje, o custo maior está em função da escala. Então, isso com certeza pode ser reduzido. Embarcar, né, novas tecnologias e melhorar ainda, dar mais autonomia, isso não tem preço, né, não tem valor. Então, a gente acredita sim, com parcerias com o governo, com bancos, com instituições, com empresas, com certeza vai viabilizar muito, né, a acessibilidade das pessoas. Vocês já esbarraram em alguma questão de regulamentação por andar com a Lisa, com o robô no espaço público? Logo no início, fui no metrô, né, em São Paulo, também fazer testes também, né, porque é um ambiente que tem muitas pessoas trafegando, então foi um ambiente muito bacana para fazer testes. E a dificuldade era de quem enxergava, porque quem enxergava achava que aquele usuário não era deficiente visual, porque estava ali operando uma máquina. Então eu coloquei placas de identificação em cima, né, do robô, e aí sim causou um impacto muito positivo, uma dignidade e um empoderamento para o usuário. Quais são as projeções de crescimento para 2019? Nós temos até o final de dezembro, a gente finalizar vendendo 50 unidades. Para mim, assim, a maior emoção mesmo é ver um deficiente visual conseguindo trabalhar, conseguindo estudar, conseguindo ter um mínimo de dignidade, né? Eu conseguindo atingir 1%, né, do mercado, assim, do público, eu já ficaria assim, muito honrada e agradecida por conseguir, né? A Lisa, ela é muito desafiadora, porque você está desenvolvendo algo de alto impacto e de alta tecnologia. Nós estamos no Brasil, que não tem a cultura desses avanços tecnológicos assim, tão aprofundados. Quando se pensa em robô, se fala em Japão, se fala nos Estados Unidos, se fala em outros locais. Mas embora estamos aqui, a gente está conectado com tudo isso. Máquinas com braços, pernas, formato humano. O Mundo S.A. de hoje está entrando no mercado dos robôs humanoides. O nicho de robôs voltados para a educação é um dos mais promissores na área. Ele já vale mais de 750 milhões de dólares. O Gabriel Prado foi conhecer uma empresa brasileira que já está atuando no setor. As escolas, nós temos hoje aplicações desde educação infantil e até a universidade. A Universidade Estadual do Amazonas tem 3 grandes projetos. Primeiro objetivo, ser a primeira universidade mundial a construir libras para humanoides. E eles fizeram uma pesquisa já concluída de membros inferiores amputados de humanos, e aí fez toda a analogia com a marcha do humanoide, os desgastes, tudo mais. Então, aplicações diversas. Bingo da matemática, jogo de memória. Aí o céu é o limite na área de educação. Como é que funciona um robô desse? Hoje um posicionamento muito forte da SOMAI no mercado é o pioneirismo na área de assistente virtual com inteligência artificial para a educação. Nesse caso, como é que ele funciona? Ele vai estar ligado à nuvem, a um assistente virtual, a um bot, com foco em educação. Especificamente um cliente, Recife, tem uma base de dados de 40 mil perguntas, 40 mil respostas. A partir daí, ele aprende com essa inteligência artificial, sempre com uma curadoria de conteúdo. Se eu quiser sentar na mesa e bater papo com esse robô 2, 3 horas sobre todos os assuntos. Esse robô de 40 mil perguntas, você vai sentar e ele vai conversar contigo. Olá, o que gostaria de saber? E essa crise financeira, robô? Para essa questão, nem eu, humanoide com inteligência artificial, consigo responder. Cada robô custa R$100 mil. Eles são importados do Japão e alugados aqui no Brasil para cerca de 120 clientes. Muitos deles, escolas e universidades. Então vocês cobram pelo evento e não pelo robô? Para esse caso, sim. As escolas normalmente adquirem o equipamento e junto com ele a formação,
dos professores, a parte pedagógica, o acompanhamento dos alunos, dependendo da faixa etária, qual o objetivo que você quer com ele. Por mês, a empresa investe cerca de R$40 mil em robótica. E no ano passado, obteve faturamento de quase R$3 milhões. E qual que é a projeção de faturamento e crescimento para esse ano? Esse ano nós estamos com uma perspectiva bastante grande, nós temos sentido uma reação positiva no mercado e a gente acredita que um crescimento perto de 20% a 25% a gente consegue atingir esse ano. E a robótica na educação é uma tendência para o futuro? Eu acho que é uma tendência para o presente. Eu acho que ela já está acontecendo. Vai substituir professor? Não, eu não acredito que vá substituir professor. Eu acredito que vai ajudar, vai potencializar a função do professor. Perguntas básicas de uma matéria. Onde é que fica o Rio Tocantins? Eu não preciso de um professor para responder esse tipo de coisa. Eu posso ser um bot explicando isso e as perguntas que envolvem mais raciocínio, desenvolvimento lógico, deixar para que o professor faça melhor a função que ele tem na educação. Agora a gente vai para Portugal. Lá em Lisboa, o Leonardo Monteiro foi conhecer a principal empresa de robótica do país. Uma de suas máquinas recebe o público em uma galeria de arte na cidade. A Beltrão Coelho é uma marca portuguesa e existe aqui em Portugal há 70 anos. Né? E desde o início, sempre, desde 1948, a gente procurou olhar para frente, para o futuro, tentar encontrar produtos que as empresas precisassem e que fossem coisas que não existissem, coisas revolucionárias. Então, descobrimos que os robôs de serviço pode ser um produto, né, que possa, vou dizer, ajudar a empresa a desenvolver o seu negócio. E essa ideia, então, começou a se desenvolver aqui dentro. A empresa, que começou pelo papel fotográfico, passou pelas fotocopiadoras e há 2 anos se aventura no mundo da robótica. Hoje, desenvolve os chamados robôs de serviço humanoides para toda a Europa. Hoje em dia, a gente tem pedidos do robô fazer seguranças, patrulhar uma área e ajudar a empresa de segurança. Temos pedidos para fazer o suporte no retalho, ou seja, o atendimento ao cliente que se dirige a uma loja, que procura alguma informação, o robô vai dar aquele primeiro suporte. Inclusive, por exemplo, em museus. Nesta galeria de arte em Lisboa, o robô da Beltrão Coelho é um verdadeiro guia. É responsável por receber os visitantes, fazer um tour e explicar obra por obra. Um dos desafios foi colocado para a Beltrão Coelho desenvolver no robô, né, que é o robô Cruiser, por exemplo, fazer a compra do bilhete. Quem chega ao museu consegue efetuar, pedir, escolher qual o bilhete que quer e fazer a compra do bilhete no próprio robô. Depois, ele pode conduzir as pessoas para dentro da exposição e fazer um tour guiado por obra de arte e ele vai explicando. Cada obra de arte ele vai explicar os seus pormenores, passa vídeos, explicar quem foi o autor daquela obra e vai guiando as pessoas pelo museu. Isso pode ser em qualquer idioma que o museu escolher ou que a pessoa que está visitando escolher. Olá, Mundo S.A. Estou muito contente em recebê-los no meu museu. Os robôs da empresa estão sendo usados em eventos para a ativação de marcas, com um custo médio de €1.500 por dia de aluguel, com direito à personalização, programação específica e acompanhamento de um profissional. O investimento da empresa na área da robótica foi de €150 mil, capital para importar as máquinas e contratar profissionais especializados. Nossa expectativa no início do projeto era quase nula, porque o mercado não existe. O resultado foi espetacular. Muita demanda em eventos e depois empresas querem contratar o robô e nós estamos crescendo de mês a mês, né, cerca de 20%, 30%. Todos os meses. Então a expectativa para o futuro é que isso continue e continuamos a investir bastante. E o que vocês estão desenvolvendo para o futuro? Qual é o futuro da robótica? Nós nos acostumamos muito a utilizar a tecnologia num sistema de reatividade, ou seja, vamos ao telemóvel buscar informações. Está sendo trabalhado nesse momento para ser proativo. Ele analisa tudo que você precisa, ou seja, ou dentro de uma empresa, ou dentro da sua casa, e depois age proativamente para chegar às suas necessidades. Então, por exemplo, imagina algum idoso que esteja em casa, em tratamento, né? E tem um robô do lado dele, o robô ajudando ele. Então o robô alerta, está na hora de tomar o medicamento tal. Porque o seu batimento cardíaco chegou a um ponto
tal, e eu estou um pouco preocupado. Então, essa proatividade é muito importante e nós estamos trabalhando isso com os robôs para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Esse é o futuro. Adeus, muito essa. Ficarei muito feliz se aparecer na Globo News. Os robôs vão roubar nossos empregos? Quanto mais funções eles e as inteligências artificiais aprendem, mais nos sentimos ameaçados. A resposta pessimista é que sim, muitos empregos serão perdidos, principalmente aqueles em que a cognição humana é menos utilizada. A versão otimista para esse cenário é a de que, apesar disso, inúmeras outras profissões vão surgir para programar e lidar com essas máquinas. O certo é o seguinte, o mundo está mudando e para continuar nele, a gente vai ter que se adaptar, não importa a idade que você tenha. Está preparado? O Mundo SA de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau!